Boa tarde, estudantes do sétimo ano da Escola Freiné. Hoje, na nossa primeira aula de Geografia, nós, a princípio, analisamos, né? Tivemos um momento de acolhimento, depois desse tempo todo de pandemia, de a distância das aulas presenciais. E nós começamos relembrando alguns conceitos básicos da geografia, como o próprio nome, né, da disciplina. Questionamos o que é o objeto de estudo da geografia e chegamos à conclusão que existia um espaço natural e existe um espaço geográfico, que ele é criado, na verdade, ele surge da relação do homem com a natureza, né? Então essa é o objeto de estudo da geografia, vai estudar o espaço geográfico, e foi esse o assunto que nós começamos na aula de hoje, certo? Quem estudou comigo no ano passado, no sexto ano da Escola Freiné, nós vimos alguns assuntos, né, que a gente já vai dar continuidade a esse assunto esse ano. Então, ano passado nós vimos processo de formação da Terra, né, camadas internas da Terra, camadas externas, atmosfera, relevo, clima. Então, todo esse conhecimento que a gente criou, que a gente construiu junto no ano passado, nós vamos aplicá-los esse ano no sétimo ano, né? Então, a gente vai começar a estudar principalmente o nosso país, né? Então, vamos estudar processo de formação territorial do país. Antes disso, como nós vimos na aula de hoje presencialmente, a gente começou a dar uma analisada no nosso país, né? E as suas principais características físicas, principalmente, né? Para começar, né? Então, características físicas do Brasil. Então, falamos da posição do Brasil no mundo, né? Falamos da colocação em termos de tamanho territorial do país, né? O Brasil hoje é o quinto maior país do mundo, né? Nós demos uma analisada nisso também e chegamos à conclusão dos cinco maiores países do mundo. Eu vou passar uma atividadezinha para vocês que vai ser de pesquisa e vocês vão colocar em ordem quais são os maiores países do mundo em extensão territorial, tá? Então vou dizer os cinco, tá bom? Os cinco maiores. Falamos um pouquinho também sobre as fronteiras do Brasil, né? Então eu dei uma geral sobre o que é fronteira, né? Temos a fronteira natural e uma fronteira política, que a principal diferença é a fronteira natural, como o nome diz, vem da natureza, são fronteiras impostas pela própria configuração do ambiente. Por exemplo, um rio, uma cadeia de montanhas, né? Então, existe um exemplo também que pode ser usado lá na Europa. A Europa, ela é fisicamente colada com a Ásia, com o continente, né? É o único continente, na verdade, que eles não são separados por um oceano. Mas o que separa eles é uma cadeia de montanhas chamada Montes Urais, né? Que separa a Rússia asiática da parte russa, europeia e do continente europeu. É uma fronteira natural, né? Por exemplo, uma fronteira política, quando você está saindo do município de Natal, entrando em Parnamirim, não há uma divisão natural, né? Então há uma convenção política que foi combinada para aquela determinada fronteira ali seja o limite de um município e comece outro, entendeu? Vimos também a importância do seu litoral, né? O Brasil é um dos países que tem um dos maiores litorais do mundo, né? O litoral é aquela parte do continente ali que está entrando em contato com o oceano, né? E ele existe aí, ele possui 7,3 mil quilômetros, né? 7.300 quilômetros de litoral, então é muita praia. E vimos também a importância disso, né? Se tem muita praia, existe também um uso econômico, né, comercial dessas águas, como por exemplo o Porto de Santos, para escoar toda a produção que é feita aqui, né, extração de minérios, produção agropecuária, tá? Falamos da diversidade também, né, o que é composta no Brasil. Mas que diversidade é essa, né? O Brasil é um país continental, né? Ele está aqui no mapinha aqui, ó, dá para ver esse laranjinha, tá ao contrário, mas dá para enxergar aqui essa região. É o maior país, né, da América do Sul, da América Latina, e é o quinto maior país do mundo. Então, esse tamanho territorial é propício que existam climas diferentes, vegetações diferentes, uma grande variedade, né, de fauna e de flora, que vai gerar um benefício, uma riqueza natural do Brasil, tá? Então, existem várias riquezas de paisagens diferentes. Outra coisa que vimos
foram a questão da zona climática, né, que o Brasil está na zona tropical, né, na zona ali intertropical, entre os trópicos, e que tem um clima predominantemente quente, né, sendo aí mais específico de acordo com a sua região do país, né? Por exemplo, se você estiver na floresta amazônica, ela está literalmente passando ali pela linha do Equador, né? Então, isso vai fazer com que os raios solares cheguem mais perpendiculares, reto, né? Assim, na Terra, fazendo com que a temperatura seja mais alta. E a umidade da floresta deixa esse clima, né? Que é justamente propício para o desenvolvimento vegetal, né? Por isso temos a floresta amazônica, tá? Eu não entrei em detalhes nas questões dos biomas, a gente vai dar uma olhada melhor nisso mais pra frente, tá bom? Mas aí existe a floresta equatorial tropical, que é a floresta amazônica. Existem outros tipos de clima, como por exemplo a caatinga e o cerrado, que a gente vai estudar cada um deles especificamente, tá bom? E vimos também a potencialidade econômica. O que é potencialidade econômica? Tá, se o Brasil é um país muito grande, né, um país continental, ele tem também uma característica de um relevo muito aplanado. O que é isso? É um relevo que não é muito acidentado, sabe? Tipo aqueles relevos que tem montanhas e que seja muito acidentado assim. Claro que existem tipos de relevo no Brasil que tenham essa configuração, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Existem vários tipos de formações rochosas ali. Mas não é característica na maioria do território nacional. Então a maioria é composta por planaltos ou planícies, tá? E isso vai ser propício ao desenvolvimento da agricultura. Então, é nos países que mais produzem produtos agropecuários do mundo, né? Plantação de soja, de milho, enfim, vários tipos de grãos que são produzidos e exportados, né? Vimos também a questão dos solos, né? Os solos tropicais e a fertilidade dele, né? Ao contrário do que todos pensam, não é que o solo seja um dos solos mais férteis do mundo, mas o que acontece, por exemplo, na floresta amazônica, o solo não é um dos solos mais férteis. O que deixa a floresta rica é justamente a vegetação. Então a camada de folha que cai ali e os próprios animais que vão ficando ali, vão sendo decompostos, vão servindo como matéria orgânica para a própria floresta se alimentar, né, e gerar esse ecossistema que é ali, né, autossuficiente, sozinho, né, tendo muita interferência do homem e, e gerando esses prejuízos que a gente vem vendo, né, as queimadas, as não delimitações de terras indígenas, enfim, o uso, né, sem se preocupar nas consequências. Tá? Então falamos da estrutura geológica também, bem rápido, e terminamos falando sobre a rede hidrográfica do Brasil. Mas assim, foi bem rápido, tá? Essa primeira aula eu quis, né, trazer um resumo do que a gente viu ano passado, do que a gente vai ver esse ano. Não quis botar tanta informação na cabeça de vocês, que a gente vai ter todo esse ano para fazer isso com tranquilidade, né? Mas eu vou deixar para vocês aqui duas questõezinhas para vocês responderem. Três, tá? Porque era aquela que eu tinha dito no início do filme. A primeira, do vídeo. A primeira né? Quais são os 5 maiores países no mundo? Então é uma pesquisa, né? Não é uma questão assim, ai meu Deus, eu tenho que pensar para responder. É para vocês fazerem uma pesquisa, colocar a fonte que você encontrou essa informação, que a gente vai discutir na próxima aula, tá bom? A questão 2. Por que o Brasil é considerado um país rico em diversidade natural? Tá? Eu vou deixar também esse material que eu usei na aula de hoje, que é um livrinho, tá? Só um materialzinho mesmo, para vocês se basearem também. Eu vou enviar junto com esse vídeo, vou estar enviando para vocês a foto da parte que a gente usou hoje, tá bom? Só a termos a nível de pesquisa, tá? Mas vocês podem e devem usar a internet sempre colocando a referência de onde vocês estão tirando a informação. Então, questão 2. Por que o Brasil é considerado um país rico em diversidade natural? E a 3. Quais são as potencialidades econômicas do Brasil? Tá? Então, essa parte do capítulo que eu vou mandar fala exatamente sobre o que essas 3 questões pedem. Então, e vocês têm a internet para pesquisar, tá bom?
Então por hoje é só e a gente se encontra na próxima aula. Abraço!